Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aí nós vamos para mais uma aula de português hoje, já no finzinho do ano, dia 27 de novembro, sexta-feira, tá? E eu espero que estejam todos bem aí nas casas de vocês. Parabéns aos alunos aí que já estão quase de férias, com suas notas azuis, que se esforçaram o ano inteiro, um ano muito difícil, eu concordo com todos vocês, mas que conseguiram aí vencer esses obstáculos e já estão praticamente de férias, né, pessoal? Nós vamos no livro de gramática, na página 153. Tem um quadrinho da Mafalda aqui que é muito bonitinho, que a gente não poderia terminar o ano sem estudar esse quadrinho, tá? Então vamos lá. A Mafalda, a personagem criada pelo argentino Quino, é sempre muito crítica e observadora do mundo que a cerca, tá? Então aqui você tem lá Quino, né, o cartunista, e o nome da personagem é Mafalda. Devemos proteger a infância, porque as crianças são o futuro da pátria. Segundo quadrinho, a Mafalda olha, olha, e aí no terceiro ela se expressa, né? Pois a pátria está frita com um futuro tão pequeno. Então, a gente vê lá no primeiro quadrinho que a Mafalda está assistindo televisão, a voz da televisão fala que é importante proteger a infância, porque as crianças são o futuro da pátria, tá? No segundo quadrinho, a Mafalda olha para si mesma, né? Talvez ela esteja olhando lá para o tamanho do pé dela, olhando para o tamanho que ela é, uma menina pequena, né? E aí, no terceiro quadrinho, muito perspicaz, muito esperta, muito inteligente, ela fala: puxa vida, né? A pátria está frita, vai ser um problema isso, com um futuro tão pequeno, porque se eu, que sou tão pequenininha, sou o futuro do país, como que vai ser, né? É muito complicado, né? É uma menina muito esperta, e quem fala, né, que as crianças são o futuro da pátria tem que pensar nisso também, né? E os adultos? Se as crianças são o futuro, os adultos não estão fazendo a parte deles? Então, vamos pensar, né? 10. Releia o trecho, responda o que se pede. Devemos proteger a infância, porque as crianças são o futuro da pátria, tá? Então, você tem esse trecho retirado lá da voz feminina que está falando na TV, né? Identifique os verbos ou locuções adverbiais e separe as orações. Então, nós temos aqui: devemos proteger, é uma locução adverbial, dois verbos com o sentido de um, o verbo mais forte é o proteger, tá? E aqui o outro verbo é são. Então, a primeira oração é: devemos proteger a infância, e a segunda, porque as crianças são o futuro da pátria. Então, a primeira até a infância e a segunda de porquê até o ponto final. Que conectivo liga as duas orações? Ou seja, que palavrinha que está servindo aqui no meio para juntar as duas? O porquê, né? Então você tem a primeira: devemos proteger a infância, e a segunda: porque as crianças são o futuro da pátria, e esse porquê aqui no meio, juntando as duas. C. Que noção esse conectivo acrescenta ao período? Ou seja, quando eu uso porquê, qual é o meu objetivo? Qual é a função de se usar um porquê? Então, eu tomei água porque estava com sede. Minha mãe brigou comigo porque eu não fiz a lição. Então, esse porquê é uma explicação. Agora, classifica essa conjunção. Essa é uma conjunção coordenada. Por quê? Porque você tem duas orações aqui com o mesmo valor semântico, no mesmo nível, então são duas orações coordenadas. Então, essa conjunção aqui é uma conjunção coordenativa. E como a gente está falando que ela tem a ideia de explicação, o terceiro nome dela é explicativa. Então, conjunção coordenativa e explicativa. Tá? Pode parecer difícil, mas não é, não. 11. O que Mafalda está olhando no segundo quadrinho? Olha, provavelmente ela está olhando para o tamanho dela, né? Ela está se observando e olhando o seu próprio tamanho. Ela está tendo a noção, aí, tendo a consciência de que ela é muito pequena, né? 12. Ao falar um futuro tão pequeno, a que se refere Mafalda? Olha aqui, ó. Devemos proteger a infância porque as crianças são o futuro da pátria. Então, ela está imaginando que é um futuro pequeno. Por quê? A que se refere Mafalda? Ela acha que o futuro da pátria seria do tamanho dela, ou seja, pequeno. E por isso a pátria estaria correndo risco, né? Se o futuro da pátria é tão pequeno quanto a Mafalda, é porque a pátria vai correr um sério risco. Isso na cabecinha dela, né, pessoal? 13. Na frase, este parque serve de refúgio para pássaros, pois nele há muita água e alimento. A conjunção, pois.
liga orações com a mesma função ou natureza gramatical, ou relaciona duas orações, criando uma dependência entre elas, cada uma com sua função. Letrinha A, né, pessoal? Esse parque serve de refúgio para pássaros, pois nele há muita água e alimento. As duas orações têm a mesma função, elas têm a mesma natureza, elas têm sentido sozinhas. Olha, este parque serve de refúgio para pássaros. Depois a outra oração, pois nele há muita água e alimento. Então, na 13 você assinala a alternativa A. 14. Sem alterar o sentido do trecho lido na atividade anterior, reescreva-o substituindo pois por outra conjunção. Você pode fazer a frase assim, ó. Este parque serve de refúgio para pássaros porque nele há muita água e alimento. Então, você pode substituir o pois por porquê. E 15. Reescreva as frases a seguir, substituindo as conjunções destacadas por outras, sem modificar o sentido da frase. Ou seja, o que é que eu posso colocar no lugar de mas e o que é que eu posso colocar no lugar de logo que não modifique o sentido. Então, vamos ver lá. Fui ver o filme, mas não entendi nada. Fui ver o filme, porém não entendi nada. Então, mas e porém, as duas conjunções aí têm o mesmo sentido de oposição. Fui fazer tal coisa, mas tal. O atacante derrubou o goleiro. Logo, foi falta. Portanto, então você pode trocar esse logo por portanto. Já que ele derrubou o goleiro, aconteceu uma falta. Então, vamos que vamos. Ora ele diz que me ama, ora ele se porta assim. Que é que você pode colocar no lugar de ora, mas sem modificar o sentido. Então, você pode falar assim, ó. Às vezes ele diz que me ama, às vezes ele se porta assim. Então, ora e às vezes aí são sinônimos. D. Vai dormir cedo, pois amanhã viajamos de madrugada. Vai dormir cedo porque amanhã viajamos de madrugada. João não ama Maria e não ama Patrícia. Então, o que você pode colocar no lugar desse E aqui? João não ama Maria nem Patrícia, ou seja, ele não ama nenhuma das duas. Quando você usa o nem, também dá a ideia de adição. 16. Determine a ideia básica expressa pelas conjunções de cada trecho da questão anterior. Ah, tá. Então, você tem que pegar aqui as orações anteriores e falar o que elas dão ideia. Então, lá na letrinha A, o mas dá a ideia de oposição. O logo dá uma ideia de conclusão. Aqui. Ora, alternância, certo? E depois você tem a letrinha D ali. Vai dormir cedo, pois amanhã viajamos de madrugada. É uma explicação. E João não ama Maria e nem Patrícia, aqui você tem uma ideia de adição. Ele não ama nenhuma nem outra, ele não ama as duas. Então, adição. 17. Junte as duas orações de cada item, usando uma conjunção coordenativa que transmita a ideia sugerida entre parênteses. Faça as alterações necessárias, evitando a repetição de termos da frase. Então, vamos lá. A carpa estudada consegue equilibrar energia e ácido lático. Aí você tem que juntar com essa outra frase aqui, ó. A carpa estudada consegue sobreviver meses sem oxigênio. Você vai juntar as duas, vai tirar as palavras que estiverem repetidas e vai dar uma ideia de conclusão. Então, a frase vai ficar assim, ó. A carpa estudada consegue equilibrar energia e ácido lático. Logo, consegue sobreviver meses sem oxigênio. Então, esse logo aqui é que vai dar ideia de conclusão. B. A professora avisou que não queria barulho. A professora avisou que não queria desânimo. Então, você quer... o exercício pede para juntar as duas ideias. Então, você vai escrever assim, ó. A professora avisou que não queria barulho e nem desânimo, tá? Você pode colocar o E ou pode deixar só um nem. A professora avisou que não queria barulho, nem desânimo. Esse nem dá a ideia de adição. C. Avistei o rico na rua. Não tive coragem de falar com o rico. Qual é a conjunção que você vai usar para dar ideia de contraste, de oposição? É o mas, tá? Aí a frase vai ficar assim, ó. Avistei o rico na rua, vírgula, mas não tive coragem de falar com ele. Aí você não precisa repetir o rico ali, né? D.
Duda quer ser biólogo. Duda gosta de observar a natureza. Explicação. Que palavrinha eu coloco aqui para dar ideia de explicação? Por quê, né? Duda quer ser biólogo porque gosta de observar a natureza. E os pesquisadores observaram as carpas. Os pesquisadores chegaram a essas conclusões. Ou seja, qual é a ideia que eu tenho aqui? Qual é a ideia que eu preciso dar? De conclusão, de consequência. Então, eu vou usar um por isso aqui para juntar as duas. Os pesquisadores observaram as carpas, por isso chegaram a essas conclusões. Letrinha F. Você come sobremesa, você faz dieta. Então, não tem jeito de fazer os dois, né, pessoal? Ou você come sobremesa ou você faz dieta. Então, quando você quer dar essa ideia de exclusão, de separação, você usa ou, né? Você come sobremesa ou faz dieta. G. Ele é animado. Ele tem andado tristonho ultimamente. Então, se normalmente ele é animado, ele tem andado tristonho ultimamente, qual é a palavrinha que eu vou usar aqui para dar essa ideia de contraste, de oposição? Mas. Ele é animado, mas tem andado tristonho ultimamente. Poderia ser o porém também, né? Porém tem andado, mesma coisa. Nesta época do ano se encontra muita manga por aqui. Nesta época do ano se encontra abacaxi por aqui. Então, você quer dar uma ideia de adição? É só você colocar o e. Nesta época do ano se encontra muita manga e abacaxi por aqui. Tá? Então, você vai ter aí as duas frutas, manga e abacaxi. O céu está claro. A meteorologia avisou que vai chover. Então, apesar do céu estar claro, parece que vai chover. Então, qual é a conjunção que eu vou usar para dar a ideia de contraste? Mas, né? Então, você vai falar assim: o céu está claro, mas a meteorologia avisou que vai chover. E a última: o estudo dos animais é importante. E o estudo dos animais pode conduzir a descobertas fundamentais para a sobrevivência das espécies. Aí eu quero juntar as duas orações, dando uma ideia de explicação. Pois, né? Então eu vou colocar um pois aqui no meio e retirar as palavras que estiverem repetidas. O estudo dos animais é importante, pois pode conduzir a descobertas fundamentais para a sobrevivência das espécies, certo? Então, veja, pessoal, dependendo da conjunção, é uma ideia. Então, existem conjunções que dão a ideia de conclusão, de adição, de contraste, de explicação, certo? Aí depende da ideia que você quer exprimir. Então, vamos lá. Leia com atenção as orações de cada item, perceba a relação de sentido que as une, ou seja, como que elas estão sendo unidas. Depois reescreva-as em um só período, empregando a conjunção coordenativa adequada. Evite repetir conjunções, faça as mudanças necessárias, tá? É bem parecido com exercícios de cima. Então, vamos ver a letrinha A. A equipe treinou forte, foi recompensada com vitória. Então, aqui, pessoal, é um E, né? A equipe treinou forte e foi recompensada com a vitória. Porque se eles treinaram bastante, eles mereceram a vitória. Então, você coloca um E aqui para que a frase tenha sentido. Estava chovendo, fazia muito calor. Estava chovendo, porém fazia muito calor. Liga para o médico, a febre só faz subir. Então, a febre continua subindo e você precisa ligar ao médico. Então, liga para o médico porque a febre só faz subir. Letrinha D. Não gosto de muito barulho, não gosto de confusão. Não gosto de muito barulho, nem de confusão. Então, você está juntando duas ideias aí, barulho e confusão. Aí você pode usar a conjunção nem. O clima daqui é diferente. Chove, faz sol. O clima daqui é diferente. Ora chove, ora faz sol. Quer dizer, às vezes faz sol e às vezes chove. F. Quero convidá-lo para o show. Vim até aqui. Então, quero convidá-lo para o show, por isso vim até aqui. Você quer carne? Você quer peixe? Você quer carne ou peixe? Tá? Então, o ou aqui vai tirar esse você e esse quer aqui. Eles não vão ser mais necessários. Letrinha H. Gosto do Mark, vou ficar com ele na festa. Gosto do Mark, logo, por isso, né? Vou ficar com ele na festa. Letrinha I. Não toque neste cachorro, ele morde. Não toque neste cachorro, pois ele morde. J.
preciso comprar frutas, preciso comprar legumes, preciso comprar frutas e legumes. K, preciso ir ao dentista, tenho medo. Então, você tem duas ideias aqui, uma oposta da outra, né? Preciso ir ao dentista, mas tenho medo. E a última aqui, Rafael não falou comigo, Rafael não falou com meu amigo. Aqui você tem uma ideia de adição, né, pessoal? Rafael não falou comigo, nem com meu amigo. Então, ele não falou com as duas pessoas. Então, vocês percebem, tanto no exercício 17 quanto no exercício 18, que cada conjunção tem o seu sentido. Olha aqui a palavra que o autor usa, ó, a relação de sentido que une as duas orações. É a conjunção, o sentido, né, que vai determinar qual é a conjunção. Se o sentido é de adição, você vai usar um e. Se o sentido é de oposição, de ideias contrárias, você vai usar um mas. Se o sentido é para você escolher uma coisa, né, aí você vai usar o ou. Se o sentido é de explicação, você vai escolher o porquê. E assim vai, né, pessoal? Para cada conjunção, um sentido, para cada sentido, uma conjunção. Então, tchau, pessoal. Espero vocês na próxima aula e beijo para todos.